A partir desta segunda-feira, a Defesa Civil de Santa Catarina dá início a mais uma semana de consciência de proteção. Uma série de atividades realizadas em parceria com os municípios para relembrar os 10 anos da tragédia do Morro da Baú, que tirou a vida de 135 pessoas. E para falar mais sobre esta programação e os objetivos desse evento, eu estou aqui recebendo o secretário de Estado da Defesa Civil, o coronel João Batista Cordeiro Júnior, que vai trazer detalhes e conversar um pouco a respeito sobre essas atividades, essas ações que vão acontecer. Bom dia, secretário. Bom dia. Nós temos essa programação que começa hoje e acontecendo em diversos municípios da ANFRE. Temos um seminário que acontece no dia 22, na quinta-feira, começa às 8h30 da manhã, sobre o fortalecimento da cooperação e da resiliência. E uma série de eventos nos municípios, passeios ciclísticos, temos discussão nas escolas, nos asilos, e culmina essa semana com uma atividade lá em Ilhota, no Morro do Baú, em que vai se fazer um simulado, em que se vai ter aquela cena daquele momento de 2008 com as estruturas que a Defesa Civil tem hoje, para ver a diferença, né, que melhorou. É exatamente essa a pergunta que eu queria lhe fazer logo, secretário, em função justamente desses 10 anos. Muito já se fez, muitos trabalhos de conscientização, de preparo. Pode-se dizer hoje que o Estado tem condições suficientes para agir de uma forma mais rápida, para poder, primeiramente para evitar acidentes como esse, mas principalmente para as pessoas, para a população e a própria Defesa Civil, os órgãos de segurança, a ajudarem mais rápido, a ter mais eficiência numa ação como essa? A Defesa Civil ela teve uma evolução muito grande nesses últimos 10 anos. Ela se transformou numa Secretaria de Estado, e com isso, então, o tema teve mais importância. Nós temos hoje uma estrutura em todo o Estado, temos 20 centros integrados de gerenciamento de riscos e desastres, temos um grande centro em Florianópolis, nós temos uma cobertura de uma rede de radares meteorológicos para todo o Estado, com uma equipe de profissionais bastante capacitada. Hoje nós conseguimos dar os alertas para a comunidade com antecedência dos eventos climatológicos. Nós temos agora, há pouco tempo foi comprado também um radar meteorológico, que ajuda muito mais também nessa questão dos eventos, de a gente pegar e ter essa previsão. Enfim, toda uma estrutura voltada para que a gente consiga prestar um serviço melhor para a sociedade e auxiliar os municípios, as defesas civis dos municípios também, para prestar esse atendimento. Agora, então, essa semana, então, a função principal dessa programação é dar um direcionamento melhor para essas comunidades, na verdade, essas ações vão ser realizadas em vários municípios agora, essa semana especificamente. Nós temos programação em diversos municípios. Na verdade, nós estamos trabalhando o mês inteiro, né? E essa semana é uma semana especial que a gente faz um fechamento das atividades no mês de novembro. E a gente discutindo, né, com a sociedade o que nós temos de estrutura para atender. Também existe um estudo também, a gente está entregando um plano de emergência familiar, para que quando as pessoas estejam envolvidas no evento, o que ela vai fazer? O que vai fazer naquele dia, se foi envolvido o seu bairro, a sua cidade, né? Como é que vai trabalhar com relação a isso? Ou seja, trazer mais a comunidade para perto para ela poder ter ciência do que deve ser feito também numa situação de emergência. Uma situação de emergência, o que vai resolver para a pessoa? Ela está preparada, tem informações e a autoproteção. Primeiro a pessoa vai se proteger, depois ela vai buscar as estruturas da Defesa Civil Municipal, do Estado, e o Estado busca a União, né, e assim vai. E aí, com isso, aumenta-se o número de voluntariados também, de pessoas mais interessadas em estarem preparadas também. Ou seja, é importante essa troca de informação e a população se interessar mais por isso também, né, secretário? As pessoas bem informadas nessa questão do voluntariado, a questão também da integração das estruturas de Estado. Hoje nós temos muito mais integração, principalmente depois que nós tivemos o nosso centro integrado, as estruturas de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Celesc, EPAGRE, enfim, todos os órgãos trabalham mais integrados. Isso aí vai trazer um melhor resultado.
Até porque hoje, por exemplo, nós estamos aí vivendo um momento muito difícil. Os Estados Unidos, por exemplo, agora vivendo essa tragédia em função desse fogo todo, desse incêndio que vai devastando ali a Califórnia, com mais de 1.000 pessoas desaparecidas, aí quase 100 pessoas, já foi confirmada a morte de quase 100 pessoas. Ou seja, uma tragédia num país que tem um preparo, né, adequado, mas ainda assim sofre com as consequências em função do tempo, dos intempéries do tempo. Agora o Estado aqui, por exemplo, já tem se preparado ao longo desses anos todos para dar essa condição melhor, para evitar tragédias semelhantes a que aconteceram no passado, né? Isso. Os eventos climatológicos vão sempre ocorrer. Sempre vão ocorrer. Sempre vão ocorrer. Então, a gente tem que estar preparado para ter resiliência, para mitigar, né, o que vai ocorrer com relação àquilo. Trabalhar na prevenção. É isso que a gente vem fazendo aí nesses últimos anos. Ao longo da semana, essa programação que vai ser realizada, já do resultado de todo o mês que já vem sendo feito, como o senhor já acabou de dizer, mas no sábado tem uma programação especial, de uma ação social que vai acontecer. Onde que vai ser? Vai ser lá no Morro do Baú, lá na região do Baú, em que vai se fazer, então, um simulado com aquele momento de 2008, com as estruturas que hoje tem o Estado. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, depois daquele evento, criou o seu batalhão de operações aéreas, criou uma força-tarefa, na verdade, 14 forças-tarefas que atuam. A Polícia Militar criou seu batalhão de ajuda humanitária. A Defesa Civil hoje tem toda uma estrutura dos centros regionalizados em 20 regiões do Estado. Enfim, com essa estrutura nova, como é que seria atendido naquele momento, com a integração também das instituições? Agora, Coronel, deve se intensificar ainda o período de chuvas, final de ano, início de ano, agora com a temporada, né? E muitas encostas, deslizamento e situações que podem acontecer agora. Como é que está sendo feito o trabalho de prevenção já da Defesa Civil em relação a essas regiões de risco aqui no estado que a gente tem? Como é que a gente pode deixar a população já preparada para uma situação como essa? Nós trabalhamos com antecipação. Então, nós temos toda uma estrutura. Por que se colocou esses radares meteorológicos, essa antena? Para que a gente consiga fazer a previsão meteorológica e poder dar um aviso para as pessoas, que a gente chama de alerta. Então, a gente pega e repassa esse alerta. E em Santa Catarina, todos os municípios receberam um serviço feito pelo Serviço Geológico Nacional, que foi contratado pela Defesa Civil do Estado, que mapeou os riscos das comunidades. Então, por exemplo, a região de Ilhota tem questão de deslizamento, tem cidades onde tem questão de inundação, tudo isso aí foi mapeado. Então, nós temos agora a condição de fazer um alerta avisando a população, vai ter uma inundação e vai chegar uma cota tal. Daí a população já sabe, aquela rua lá vai pegar tantos centímetros na casa. Então, está sendo avisado e com recomendações com relação a isso. Tá certo.